principais atualizações do tsunami que ocorreu na manhã desta quarta-feira, madrugada, né, de terça-feira para quarta-feira, na Rússia, no Japão, e atingiu também o Havaí, nos Estados Unidos, ondas de 5 metros. Conta mais sobre isso, sobre essa magnitude também, esse terremoto de 8,8, minha gente. É muita coisa, viu? Fala aí, Ananda, muito bom dia, seja bem-vinda. Bem forte, Ellen. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham pelo Revista. Um terremoto de magnitude 8,8 foi registrado ainda na noite de ontem no horário do Brasil e na manhã de quarta no horário da Rússia, no extremo leste desse país. Esse terremoto considerado forte e gerou esse tsunami na Rússia e alertas de tsunami em países que são banhados pelo Oceano Pacífico, como Japão, Estados Unidos, Chile e também no Equador. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro foi no mar, numa cidade russa. A profundidade foi de 19 quilômetros, que é considerada rasa, o que favorece a formação de ondas gigantes. Na Rússia, por exemplo, a atualização mais recente que tivemos foi de que as ondas chegaram a 5 metros nessa região. O governo confirmou dados materiais e também feridos, inclusive em um aeroporto russo. No Havaí, o tsunami atingiu a costa durante a madrugada, voos foram cancelados em Maui e também toda a atividade comercial foi suspensa. O governo chegou a evacuar algumas áreas costeiras, houve um desespero por parte da população, mas conforme o governo norte-americano, não há riscos de grandes desastres. O Japão também foi atingido pelas ondas, mas com uma altura inferior a 1 metro. Mesmo assim, o governo emitiu alertas para o risco de novas ondas que podem passar dos 3 metros. Trabalhadores da usina de Fukushima foram retirados do local por segurança e alguns serviços de trem também foram interrompidos. Cabe a gente lembrar, meninas, que é o terremoto mais forte registrado na região russa desde 1952 e o maior tremor global desde o desastre de Fukushima, que aconteceu no ano de 2011. O meionews.com segue atualizando esse caso, essa situação, que, claro, ao longo do dia desta quarta-feira vai trazer mais informações se há mais feridos, se há mais alertas de tsunami pelo mundo. Tá aí, minha gente, o mundo inteiro, né, boa parte ali dessa região da Ásia em alerta para com esses tsunamis. Lembrando ainda que esse terremoto, né, que foi muito forte em 2011, ocasionou um tsunami terrível no Japão, né, uma grande destruição. Apesar de sabermos que o Japão, ele é um país bem assegurado, né, bem, na verdade, preparado para receber esses tsunamis ou terremotos, né? Tanto que os prédios do Japão, eles são trabalhados, eles são construídos para serem preparados para tsunamis. Desculpa, não para tsunamis, mas para terremotos e, consequentemente, tsunamis também. E graças a Deus a gente ainda não tem nenhuma notícia de pessoas feridas ou de pessoas que perderam suas vidas, mas é algo que é comumente de acontecer, né, ali nesses países, por estarem em placas tectônicas, existe todo esse problema desde a antiguidade mesmo. Então são países que sofrem com terremotos, com tsunamis, e agora a gente precisa só manter a população em alerta para que não haja nenhum problema, né, com essas pessoas. A gente vai torcendo para que essas ondas não atinjam novamente 5 metros, como atingiu ali na Rússia. A gente vai torcendo para que as pessoas estejam seguras, né, Nayana? Exatamente, Ellen. Apesar desses países estarem em uma localização geográfica favorável a esse tipo de evento geológico e terem todo um preparo, a gente sabe que a fúria da natureza é praticamente incontrolável. A nossa torcida é que para que um novo terremoto não provoque aí tsunamis com ondas ainda mais altas. Imagina como é que fica aí a situação da população nessa expectativa de passar por uma situação como essa, situação delicada. Às vezes aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de imaginar, porque nós não temos esse tipo de evento. O Brasil, geograficamente, está localizado em uma mesa tabular. Então, as placas tectônicas estão favorecendo e a gente praticamente não tem nenhum tipo, ou pelo menos um tipo significativo de evento como esse.
Mas olha, imagine um país que é atingido por isso até com uma certa frequência, o tamanho dos prejuízos e da pressão que a população fica nessa expectativa ruim da chegada de um tsunami ou de um terremoto. Ananda, eu não gostaria de viver de sobreaviso de um terremoto, situação complicadíssima. Eu lembro até vocês aqui, minha gente, sobre um terremoto gigantesco, uma tsunami gigantesca, se não me engano foi ou na Finlândia ou foi no Tahiti, que foi em 2009. Tem até um filme sobre isso, Impossível, né? Aquele filme muito lindo, onde a mãe se perde dos filhos, mas no final eles se reencontram. É uma história linda de superação e eles estavam em férias. Não lembro agora o país, se foi no Tahiti, se foi na Finlândia, algum desses países ali. E eles receberam esse super tsunami em 2009. Foi, assim, momentos de terror, né? Muita gente morreu, o país foi destruído, né? Aquela região foi destruída. E a gente fica aqui, né, no alerta, trazendo as atualizações para as pessoas e torcendo para que isso seja sempre menor, né? Sejam sempre em escalas menores, para que essas pessoas não sejam atingidas como nesses tsunamis, né, de 2011 e de 2009. Bom, na verdade, 2011 foi o terremoto, né? Bom, Ananda, vai trazendo pra gente todas as notícias e as atualizações, tá?